O introito da missa nos diz: o Espírito do Senhor encheu a terra toda, e porque encerra todas as coisas, possui a ciência da palavra. Levanta-se Deus e perece os seus inimigos, e fuge da sua presença os que o odeiam. E a oração de hoje, que é única, hoje não fazemos memória dos santos, nos diz: ó Deus, que vos dignasse ilustrar neste dia o coração dos vossos fiéis pela efusão do Espírito Santo, fazei que pelo mesmo Espírito que obremos o que é reto e nos alegremos sempre com a vossa consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. E a leitura é dos Atos dos Apóstolos. Quando se completaram os dias de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um estrondo como de um vento que soprava impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhe repartidas umas como línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam então presentes em Jerusalém judeus, homens religiosos de todas as nações que há debaixo do céu. E logo que correu esta voz, acudiu muita gente e ficou pasmada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, todos atônitos e admiravam-se, dizendo: porventura não são galileus todos estes que falam? E como é que nós ouvimos falar cada um de nós a nossa língua em que nascemos, partos e medos e telamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judeia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e várias partes da Líbia, que é vizinha de Cirene, e todos os vindos de Roma, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes, todos ouvimos falar nas nossas línguas das maravilhas de Deus. A sequência de hoje: vinde, ó Espírito Santo, e mandai lá do céu os raios da vossa luz. Vinde, ó Pai dos pobres, de todos os dons, caudal e sol das nossas almas. Ó Consolador Supremo, hóspede dos nossos corações e refrigério docíssimo. Vós sois a paz na luta, na tribulação a calma, da nossa dor o bálsamo. Ó Santíssima Luz, inundai as entranhas e os corações dos vossos fiéis. Sem a vossa proteção, nada há no homem sem jaça de pecado. Lavai o que é impuro, fecundai o que é estéril, e o que está ferido, curai-o. Dobrai o nosso orgulho, abalai a nossa indiferença, e os nossos passos guiai-os. Dai aos fiéis que em vós confiam os 7 dons sagrados. Dai-lhes a virtude, a recompensa, dai-lhes o porto da salvação e alegria eterna. Em pé. O Santo Evangelho é segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. O que não me ama, não observa minhas palavras. E a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu disse-vos estas coisas permanecendo convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se assuste. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho a vós. Se vós me amasseis, certamente haveis de folgar de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que suceda, para que quando suceder acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele não tem em mim coisa alguma. Mas para que o mundo conheça que amo o Pai, e que faço como ele me ordenou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar.
Hoje nós celebramos a festa de Pentecostes, uma festa muito importante para toda a igreja, porque hoje começou a lei do Novo Testamento. Porém, é uma festa muito profanada. Hoje, por excelência, festa dos chamados carismáticos, em que estão entre ranger de dentes e uivos, pensando estar uivar, pensando que estão cheios do Espírito Santo e fazendo com uma modalidade protestante ou uma reprodução superficial do que acabamos de ouvir nos Atos dos Apóstolos. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, uma festa hebraica. Nosso Senhor ressuscita na Páscoa dos judeus, não? E a ascensão é 40 dias depois da sua ressurreição, e 10 dias depois da sua ascensão, ele envia o Espírito Santo, então coincide com aquela festa de aquele então, cuja não celebramos. Ficou somente o nome. Nós celebramos aqui, hoje, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e aquela vinda única e permanente que nós honramos no dia de hoje. Quando o Espírito Santo foi enviado, Nosso Senhor acaba de dizer, acabamos de ouvir, o Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas e Nosso Senhor disse, ele vos lembrará do que eu disse, ou seja, os apóstolos não vão ter como esquecer as verdades eternas. E a igreja, quando recebeu o Espírito Santo, por isso estão todos os apóstolos reunidos com Maria Santíssima no cenáculo, recebe a igreja o Espírito Santo como um corpo recebe a alma. Vimos ontem no catecismo. Ou seja, a igreja começa a estar viva e começa de Pentecostes até a consumação dos séculos a caminhar, lutar, ser perseguida. Ela dá fica escondidinha aí nas catacumbas, 300 anos de perseguição, sai das catacumbas e conquista o mundo inteiro para Deus. E com este poder, estamos falando de quê? De pescadores, de gente letrada. Por isso, quando no Ato dos Apóstolos ouvimos, mas não são galileus que estão falando? Partos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, crentes árabes, etc. E ouvimos falar o quê? Termina o texto, as maravilhas de Deus. Gente ignorante falando das maravilhas de Deus na nossa própria língua. Nós vemos o Espírito Santo com esse carisma dar aí o que a igreja terá, a universalidade católica. Todos em suas línguas e uma só língua entenderão, aprenderão, conhecerão, perceberão, abraçarão as maravilhas de Deus. E estamos falando do quê? De uma igreja de pessoas católicas que estão movidas pelo Espírito Santo. Por isso nós não esperamos um segundo Pentecostes. E nem um terceiro, e muito menos um quarto, não haverá. O Espírito Santo veio e se uniu à igreja para sempre. A igreja militante, para sempre unida ao Espírito Santo. Porque se eu falar de um segundo Pentecostes, eu tenho que anular o primeiro. E para tirar a alma da igreja, eu tenho que matá-la. E a igreja é imortal, indefectível. Ela não se separa do Espírito Santo. Porque a igreja não pode apostatar, não. Este pecado são dos membros infiéis. Mas estamos a falar de uma união do Espírito Santo com a sociedade visível que é a Igreja Católica. O segundo Pentecostes foi pedido, supostamente, clamado pelo João 23, antes de convocar o Vaticano II. Porque vimos, e repito, quando veio o Espírito Santo, na festa que hoje celebramos, foi promulgada a igreja, a sinagoga cessa. Os apóstolos começam a pregar a igreja e vamos ver que com o passar do tempo se distancia cada vez mais do templo, a tal modo que, porque já não havia mais uma necessidade religiosa de dar culto a Deus na sinagoga, porque veio a promulgação da Santa Igreja Católica. Quando pedir um segundo Espírito Santo, não é piedade, devoção, estão pedindo uma nova igreja.
Estão pedindo uma nova alma para esta nova sociedade que surgiu. Por isso, com a vinda deste, supostamente, clamaram o Espírito Santo com o novo Pentecostes, e aí o Espírito Santo, sabemos que não é o Espírito Santo, ele caiu lá nos Estados Unidos, em vez de ir em Roma, e começaram os protestantes a falar línguas. Mas não as línguas que estamos a ouvir, que o texto é claríssimo, que cada um, os apóstolos, junto com Nossa Senhora, falavam, e cada um entendia na sua própria língua. Ou seja, eles falavam na sua língua hebraica, no seu aramaico, e cada um entenderia na sua língua própria. Se estivéssemos lá em um bom português, se estivesse estadunidenses, um bom inglês e assim por diante. Mas o Espírito Santo, clamado nos anos 60, foi aos Estados Unidos e começa esta onda carismática, que nós vamos explicar para não haver confusão, porque o Espírito Santo traz consigo carismas, mas nós no dia de hoje não pedimos nenhum, nós pedimos seus dons. Por isso o Padre vai se estender e vamos pedir que o Espírito Santo nos dê muita paciência para que os senhores ouçam, aprendam com boa disposição de alma e o Padre também possa falar segundo a verdade do Santo Evangelho. Os carismas são graças que o Espírito Santo dá para quem ele bem entender. Ele dá para quem ele quiser, à disposição dele. E o que é um carisma? É uma graça que não é merecida, e por não ser merecida não se pede os carismas, que ela serve para a santificação do próximo, mas não serve, e eu vou dizer que não serve para nada para a santificação de quem o possui. Confirmo o que disse São Paulo, apóstolo, ele tinha o carisma de falar em línguas. E ele falava assim que, ele explica nas suas epístolas, o carisma de línguas, nesse sentido de falar coisas desconhecidas, precisa de um intérprete. Então existe o carisma de falar em línguas desconhecidas e existe o carisma de alguém que entendeu aquilo que para nós somos não conhecidos, para interpretar o que foi ouvido. E quem ouve aquelas palavras desconhecidas e aquela interpretação, ela é disposta à fé, recebe alguma graça, mas quem falou e quem interpretou não recebeu absolutamente nada para a sua santificação própria. Por isso o apóstolo vai dizer, eu tenho dom, mas eu prefiro falar 5 palavras que eu entendo do que 1000 em línguas. Por quê? Porque as palavras que ele entende vai servir para a sua santificação. E é verdade que o carisma serve para a santificação dos outros, mas não é um meio necessário para a santificação dos outros. Se fosse necessário, os carismas estariam sempre, e nós não vemos sempre em todos aqueles que têm que pregar, não? É verdade que os pregadores levam consigo suas misérias, mas o Espírito Santo, não, apesar das misérias dos pregadores, ele não deixa faltar o que é necessário para a santificação dos outros. E nós vemos, inclusive, em muitos santos que não houveram carismas. Outro carisma, profecia. Chega numa reunião, vamos supor, vamos rezar o terço à tarde na casa de um dos senhores, depois tomar um cafezinho, como faz parte, e conversar algumas coisas interessantes. E alguém chega e fala assim, a senhora fulana, tal coisa, isso, está passando por isso, tal coisa. Muito bem, isso é profecia. Não precisa haver nem o fim dos tempos e nem o nascimento do anticristo para que seja uma profecia. Falar algo que está por acontecer, ou está acontecendo, mas estava escondido lá no nosso coração. Este carisma serve para a santificação dos outros. Por quê? O profeta, ou aquele que falou em nome de Deus, não vai ser mais ou menos santos, mas aquele que ouviu essa profecia vai ver que Deus revelou, que Deus mostrou, esses termos um pouco protestantizados, por isso não dá um pouco de aversão, mas bom, sequestraram os termos próprios. Então, verá e vai ser disposto a uma fé e uma confiança firme em Deus. Se alguém, não sei, um dos senhores, Deus Nosso Senhor mostrasse os segredos do coração de um outro, e este ouvisse que Deus realmente mostrou com toda a claridade, com toda a verdade,
é impossível, de certo modo impossível, sim, falando de almas piedosas, não se dispor a ter mais fé e confiança em Deus. Então os carismas servem para a santificação alheia e não do próprio possuidor deles. Todo o contrário são os dons do Espírito Santo, e são 7 dons. O Espírito Santo, ele nos dá todas as graças para a nossa santificação pessoal e alheia. Por isso, tem os carismas que vêm dele. Por exemplo, fazer milagres é outro carisma. Outro carisma, vemos nos santos. E em pessoas não santas, o dom de curar também certas enfermidades, também é um carisma e dado também pelo Espírito Santo. Mas os dons são presentes, os 7 dons são presentes que o Espírito Santo dá, e estes sim são para a santificação de quem os possui. Os carismas não, repito. Nós vemos na Sagrada Escritura profetas que não são santos. Por exemplo, Balaão profetizou, não, estava para amaldiçoar Israel e profetizou. Nós vemos Anás profetizar na paixão de Cristo: é necessário que o homem morra, que todo o povo pereça. E o próprio evangelista vai dizer, ele sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou, e é verdade. Nosso Senhor morreu para que o povo não perecesse, ou seja, no seu pecado e nas demais coisas. Então, homens não santos, grandes pecadores, um pior que o outro, mas que profetizaram, porque a profecia, o carisma, não necessita necessariamente santidade pessoal. É verdade que na história da igreja vamos ver os carismas em almas santas. Não, muitos santos tinham o dom de curar, o carisma de cura, de profecia e etc. Mas, olhando propriamente, não é necessário. Agora, os dons do Espírito Santo, e eles sim nós pedimos, porque eles são necessários para a santificação individual. Nossa vida católica se funda no beabá do catolicismo, são os 10 mandamentos. E muitas vezes nós pensamos que só que se nós cumprimos os mandamentos, nós fazemos muita coisa. Os 10 mandamentos é o mínimo para ser um ser humano normal. Porque é lei natural, os 10 mandamentos, e depois lei revelada divina. Mas é o mínimo, um homem que obra segundo a reta razão, um ser humano sem a degradação dos vícios e os transtornos mentais atuais, ele observa os 10 mandamentos de forma normal. Faz parte da vida, não reconhecer a Deus, amá-lo de todo o coração, santificar as festas, honrar pai e mãe, não matar, não guardar a castidade, etc. Isso são leis muito precisas que fazem parte de uma vida normal. Mais do que isso, que já começa a ser a perfeição que se funda e se assenta nos 10 mandamentos, se chama as virtudes. E nós temos as 3 virtudes teologais, as 4 morais, e dentro delas, das 4 morais, inúmeras virtudes, muitíssimas. Mas o obrar segundo a virtude é obrar também segundo a razão, reta razão. As teologais têm uma modalidade diferente, o alvo é Deus, nosso Senhor. Bom, mas as virtudes morais também. Um homem que tem a reta razão, que busca a honestidade, a sinceridade, a verdade, ele obra, ele é justo, ele é casto, ele é moderado no comer e etc. São virtudes morais. Porque as virtudes é o quê? Obrar segundo a razão, e é um obrar humano totalmente segundo o modo humano. A razão e obras e atos humanos. Assentado sobre elas tem algo superior e que tem uma modalidade divina, são os dons do Espírito Santo. Quando nós estamos falando das virtudes, nós estamos remando e trabalhando com modalidade humana, tem força humana, tem critérios humanos e etc. Tudo muito humano, no bom sentido dessa palavra. Mas quando nós estamos falando de virtudes, é como se a nossa alma tivesse 7 velas, porque o obrar humano tem a sua limitação. Então Deus faz sair 7 velas na nossa alma e ele vai soprar. Não é o mesmo remar, obrando com as virtudes, do que ter 7 velas no barco da nossa alma e ser conduzido por elas com o sopro de Deus que nos guia necessariamente para o céu. É totalmente diferente.
Podemos chegar ao céu remando, e baixo tempestades e tempestades, que são os pecados, tentações, tribulações da vida de todo mortal, chegar até Deus. Vamos chegar cansados, quase destruídos, ofegantes, mas chegamos. Chegamos. Agora, chegar com este mesmo barco, com 7 velas, com o vento que Deus sopra em direção do céu, é chegar de uma maneira completamente diferente. E aqui nós vamos ver a diferença, então, das almas santas, no sentido mais próprio da palavra, e das almas virtuosas, que são almas pias, mas só que elas encaram esta vida de maneira diferente. Aquele que consiste a sua vida no ideal sublime de ser virtuoso, ele vai ser virtuoso e vai ser uma alma piedosa e temerosa de Deus. Não discutamos isso. Devemos almejar a virtude e praticá-la, sim. Mas aquele que vai além disso, supondo as virtudes, ele realmente chega até Deus voando. Tem os seus méritos, sim, porque ele praticou as virtudes. O Espírito Santo não dá um pulo de 10 mandamentos às virtudes, aos dons do Espírito Santo. Não, há uma ordem. Observar os 10 mandamentos, praticar as virtudes e receber os seus dons e ser movidos por eles. E os dons do Espírito Santo não é que facilita e nós vamos ficar no nosso ócio piedoso. Pelo contrário, nós vamos trabalhar e o pouco que nós fazemos, porque nós não podemos fazer mais e melhor sem Ele, é o sopro dele que vai nos dar essa graça de viver totalmente, não só para Deus, mas movido por Deus e docilmente movido por Deus. A alma que tem os dons do Espírito Santo, ela não vai abaixar as velas dela e vai dizer, não, aqui basta. Não quero mais, eu volto para minhas virtudes, quero chegar ao céu com minhas próprias forças. De modo algum. E estas velas tampouco vão ser destruídas por um sopro de Deus que vai realmente causar o que causaria no mar da vida. De modo algum. Estas velas são resistentes à veemência do sopro de Deus e nós chegamos por baixos terremotos, tempestades, piratas, saqueios, mas chegamos incólumes diante de Deus com uma santidade que aí sim é a verdadeira santidade e com realmente um tesouro de graças que não são saqueados por essa vida. Aqui está o segredo da santificação pessoal. Para estar tão docilmente movido pelo Espírito Santo, requer e é necessário uma grande vida de intimidade com o Espírito Santo. E aqui é o que o padre quer ressaltar. Os carismas são buscados por pessoas exaltadas e pessoas que não querem trabalhar na sua santificação. Por quê? Primeiro, os carismas não santificam, como disse, e repito, a quem o possui. Depois há uma extravagância, vaidade, de eu chegar e falar em línguas, não sei o xirabará, não sei do que, e todos vão pensar que está cheio do Espírito Santo, o ungido, e todos esses termos carismáticos realmente exaltados e acatólicos. E muita vaidade infla a alma de quem está vazio. O ar, como um sapo ou uma bexiga, ocupa um lugar vazio. Não tem nada dentro, é ar. E quando a menor tentação, a menor tribulação assaltar aquela alma, ela vai explodir e ela vai ficar destruída. Mas agora uma alma cheia do Espírito Santo de verdade, que não é ar de nada, é fogo abrasador, é a alma, como dizia, a vida da alma católica, como é a vida da igreja, ele vai ser golpeado, vai ser maltratado, vai ser perseguido, as jornadas da vida, as tristezas da vida o assaltarão, sim, porque o Espírito Santo não tira a modalidade da vida humana, mas só que ele não vai ser destruído pelas tribulações. Ele vai chegar robustecido, porque a sua vida se chama Espírito Santo e o Espírito de Deus é indestrutível. Então nós vemos a diferença entre ser exaltados, ficar num auê e chamar a atenção por pura vaidade, e outra coisa é ser realmente virtuoso e buscar os dons do Espírito Santo nessa intimidade, porque essas coisas só Deus vem. A alma movida pelos seus dons e cada vez mais intensamente movida por estas velas e este sopro de Deus e chegar ao porto da salvação. Totalmente diferente. Por isso a Igreja Católica não é carismática. A Igreja Católica é totalmente movida pelo Espírito Santo, pelos seus dons, e quando ele quiser, para quem ele bem entender, ele dá um carisma ali, acolá,
mas isso não é para ser almejado, não é para ser desejado. Agora, os dons nós devemos, por uma necessidade nossa e uma necessidade de santificação verdadeira, pedir. Por isso, a novena que fizemos, pedir os 7 dons. E nós não devemos nos contentar com pedir somente os 9 dias que precederam esta festa, devemos pedir todos os dias. Aqui está o segredo da vitória contra o pecado. Quando nós lutamos contra o pecado somente na altura das virtudes, ficamos muito curtos. Agora, se nós lutamos contra o pecado à altura dos dons, tem uma graça muito maior, porque estamos lutando com uma força de Deus contra a força do mal. Quando ficamos na altura da virtude, se falamos de sobrenatural, a virtude sobrenatural, estamos lutando com uma altura divina, porque nós temos a graça santificante que nos faz vencer o pecado. Mas com os dons do Espírito Santo, é um sopro da boca de Deus que derruba o pecado que está querendo nos derrubar. E isso tem uma modalidade completamente diferente. Quando nós estamos na nossa covardia humana, querendo fugir do árduo, do dever de Estado, o árduo da santificação, às vezes o respeito humano que assola muito os católicos, se eu luto à altura das virtudes, posso vencer? Sim, mas se eu luto à altura do dom da fortaleza, tudo muda. Se eu quero encarar a minha vida católica santa, seriamente, piamente, eu posso fazer pela piedade, sim, a virtude, piedosamente, consigo, mas se eu vou pelo dom de piedade, pelo temor de Deus, o amor a Deus e movido pelo Espírito de Deus, que ama a Deus, e eu amo a Deus com o Espírito de Deus, com o vento abrasador que me move até Deus, a nossa piedade, a nossa religião, prática da nossa religião é completamente diferente. E nós não vamos jamais, com os dons, nos arrastar. Nunca. Com as virtudes, sim. E vamos adiante? Vamos. Mas com os dons, nós voamos até Deus nosso Senhor. Então, assim se explica por que a igreja de 12 pescadores, não eram todos pescadores, mas sua maioria sim, gente simples, rude, conseguiu, com este pequeno e aparente frágil barco, vencer Império Romano, falácias dos gregos na sua vã filosofia, e a verdadeira ela pegou para ela. Roma com a sua justiça no direito, mas com toda a sua vida lasciva, ela acabou com a idolatria, com os vícios de Roma e virou a igreja romana, e dali ela conquistou o mundo para Deus. E são redes de quê? De um pescador, Pedro, cabeça dura, Nosso Senhor se queixa, mas por que ele conseguiu? Porque ele foi movido pelo Espírito Santo. Se fosse São Pedro, somente pela sua muito nobre alma, que amava a Deus sinceramente, teria feito, talvez a igreja estaria ainda em Roma, em crescimento. Mas este amor petrino, dele para com seu Deus e para com a igreja que lhe foi confiada, mas movido pelo Espírito Santo, pelos dons, na mais sublime inspiração do Espírito Santo, ele conquistou o mundo a Deus. E se nós temos o mesmo Espírito, nós podemos, a nosso alcance, fazer muito pela Santa Igreja, pela nossa santificação, pelo nosso próximo, porque esse Espírito é o Espírito do amor de Deus. Com isso o Padre conclui. O amor de Deus é muito magnífico, porque o que é amar, no sentido que o Padre está a dizer? Amar é querer o bem. Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos o bem para ela. Às vezes nós pensamos que o maior bem para a pessoa amada é nós mesmos. Isso é uma mentira. Às vezes, por amor, nós temos que ficar bem longe da pessoa amada, porque às vezes nós somos um perigo por causa do amor. Isso passa. Não falo entre esposos, porque é outro amor, não falo entre família, mas existe um amor no seio de amizade, que para o bem da amizade a gente tem que ficar longe. A gente pode ser uma ocasião de ruína daquela alma. Por exemplo, a Deus. O que é amar a Deus? É buscar o bem de Deus. Mas que bem podemos buscar para Deus, sendo que Ele é a suma, a fonte de todos os bens? É somente desejar, louvar, bendizer, exaltar os bens que Deus tem. Então, sede Deus como sois, porque assim sois, Senhor, perfeitíssimo. Esta disposição nos faz louvar Deus e reconhecer os bens de Deus e o Espírito Santo, porque Ele é o amor de Deus. Então, amar a Deus, amar a igreja, amar a nossa alma, porque ela saiu de Deus e tem que voltar para Ele e em santidade, nós podemos fazer por causa deste amor de Deus, o Espírito Santo.
E Ele nos fará amar nossa alma, amar o nosso próximo, amar nossos deveres, amar nossas cruzes, amar a Santa Igreja, amar tudo que deve ser amado, mas com uma modalidade totalmente diferente. Porque amar é difícil. Quando falamos do próximo, nós vemos 1000 defeitos, sim, 1000 misérias, até mais. Mas quando nós fazemos por Deus, mesmo enxergando essas coisas, porque o amor a Deus e o amor de Deus para o próximo não é uma mentira. Não coloca um manto e cobre todas as misérias. Não, enxerga, mas põe o que é um bem. Qual o bem? A solução delas. Então, pedir nessa festa essa graça de amar a Deus por Deus e com o Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Porque o nosso amor a Deus muitas vezes é humano. O nosso amor à Santa Igreja é humano. E às vezes nossa devoção ao Espírito Santo é interessada nos seus extravagantes, não extravagantes por si, mas por nós, carismas, por um mundo carismático que nós vivemos. Então, repito, não desejar essas coisas, mas desejar o bem, que é o amor, e o bem da nossa alma é o Espírito Santo com estas virtudes e dons. E nós nos esquecemos disso. É necessário para realmente amar a Deus, a altura de Deus, e ser católicos, bem católicos e santos, porque nós estamos aqui para ser santos. Se não formos canonizados por um Papa, e estar numa imagem muito bonitinha no altar, como nós temos os nossos santinhos, mas é para estar no altar do céu e canonizado por Deus. Não é diferente. Passa que, dentre esses, uns foram colocados como exemplo, mas todos que estão no céu são santos, e nós fomos feitos para aquele altar. E como vamos conseguir? Somente com os dons do Espírito Santo. Então vamos pedir, vamos implorar, azucrinar a Deus, insistir, sem nos cansar de pedir esses dons, porque hoje, como nunca, são necessários. O mundo é cruel, a crise da igreja é cada vez mais assim assassinadora de almas. A nossa fé está adulterada. Envenenaram, dizia Monsenhor Lefebvre, as fontes da salvação. Então nós precisamos muito desta sanidade mental e espiritual católica. A sanidade é o Espírito Santo. Só Ele vai nos dar a prudência, a luz, porque nós estamos em trevas densas, para conseguir enxergar o que deve ser feito e da melhor forma e como. E por isso nós devemos, com uma necessidade imensa, pedir o Espírito Santo. Ele é dono das almas. Então, quando nós queremos converter alguém, pedir ao Espírito Santo, Divino Espírito, ilumina fulano, inflama aquele coração. E essa devoção que nos sequestraram, que roubaram nossa por causa do carismatismo, o protestantismo, recuperá-la e ter uma devoção reparadora ao Espírito Santo. Não preciso ser um visionário, porque hoje todo mundo vira visionário e inventa uma devoção nova. A necessidade de reparação é quando há uma ofensa. Então não precisa aparecer um Espírito Santo para alguém, mandar fazer, não sei, 9 domingos reparadores para reparar as blasfêmias e grandes mazelas que fazem contra o Espírito Santo. Mas o amor a ele fará ver que realmente é um abuso por parte dos exaltados de clamar os seus carismas e não serem santificados, porque eles não santificam por vaidade, e por parte das almas piedosas um desconhecimento. Desconhecimento que está na Sagrada Escritura. São Paulo chegou em certa ocasião, relata os Atos dos Apóstolos, e perguntaram se eles tinham recebido o Espírito Santo. E os discípulos responderam, não, nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Então, em São Paulo pergunta, mas vocês foram batizados com o batismo de quem? Disse João Batista. Então, eles batizaram com o batismo sacramental, que nós recebemos, e São Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no sacramento do Crisma, mas nós também podemos responder como aqueles. Quem é o Espírito Santo? Não sei quem é. É o grande desconhecido. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade que a gente sabe porque é de um ombro para o outro no sinal da cruz. Mas perguntar quem é o Espírito Santo? Olha, eu sei que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se ele é desconhecido, não pode ser amado quem é desconhecido. E ele é o grande tesouro de Deus que nós devemos realmente retirar para a nossa miséria, os dons que acabo de explicar, e nós não vamos a ele porque nós o desconhecemos. E nós não vamos amá-lo porque nós não conhecemos. Então a necessidade da devoção do Espírito Santo não é por um visionário, é real. Basta olhar nossas misérias,
Basta olhar para Ele e ver quem Ele é e vamos. Ele tem tudo que nós necessitamos. E então vamos ao Espírito Santo com muita confiança para Ele realmente nos santificar de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em pé.